Olá, povo de Deus. Aqui estamos nós para mais um encontro, o encontro da palavra, o encontro da oração, o encontro da amizade, o encontro de rever novos amigos e abraçar aqueles que estão longe dos olhos, mas perto do coração. Eu sou o pastor Daniel Amâncio, pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Duque de Caxias. Igreja Presbiteriana Betânia, em Duque de Caxias, na rua Vereador Lori Vilar, número 50, Vila Guanabara. Terça, quinta e domingo às 19 horas estamos aqui. Domingo às 18 horas nós estamos aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E às terças-feiras nós fazemos um estudo de pequeno grupo. Então eu quero, desde já, pedir para você, se você tiver o celular, o Facebook, ir lá pegar o link para você pegar o estudo. Porque a ideia é você compartilhar em casa, com seus familiares, seus amigos, né? Nessa terça-feira, mais um dia que o Senhor nos deu. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, convida os seus amigos, compartilha essa bênção do Senhor. Hoje estaremos, em especial, estudando os pequenos grupos, o encontro com a salvação. Mas desde já, eu quero agradecer a você que esteve conosco no domingo. Então, quero agradecer as pessoas de fora do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Brasília, Maranhão, Portugal, África, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo. Então, são inúmeros aqueles que têm nos acompanhado. E eu falei que hoje estaria aqui agradecendo. E há aqueles que têm pedido uma bênção, né? Pedido para relacionamento, para a família, para a questão do desemprego, para essa questão mundial. E esse é o tempo que a gente nos colocamos diante do Senhor para orar ao Senhor. Vamos cantar? Você tem conseguido descansar nesses dias? Você tem conseguido dormir bem nesse tempo? Alguém ouviu essa canção e não conhecia e falou: pastor, vê se você coloca essa canção novamente aí. Então nós vamos cantar uma canção que tocamos aqui no domingo. A canção é Descansarei. Esse é o tempo para que eu e você, meu irmão ou minha irmã, possamos descansar no Senhor. Independente do momento, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Então vamos cantar. Desde já eu quero agradecer a todos que já acessaram aí, compartilhem com seus amigos. Deus abençoe sua vida. Eu creio que será uma noite de muita alegria, de muito compartilhamento da palavra do Senhor e também de cura, porque o Senhor está presente neste dia. Vamos cantar ao Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura ti, sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei,
pois sei que és Deus. Você pode repetir comigo o que ficou aí na sua tela? Vamos repetir todos juntos? Descansarei, pois sei que és Deus. E é firmado nessa palavra, nas palavras de Jesus. E é firmado nessas palavras, nas palavras de Jesus, que está lá em João, versículo 14, 16 e 17. É firmado nesta palavra, na palavra de Jesus, que eu e você podemos dizer, não apenas da boca, mas dizer, descansarei nesse tempo de instabilidade, de agonia, de agitação, eu e você, meu irmão. Se o meu coração está em Deus, se a minha fé está em Deus, eu e você podemos dizer isso. Descansarei, pois sei que és Deus. É o Deus que age em nós, é o Deus que cuida de nós. O que está escrito lá em João 14, 16 e 17. Veja bem as palavras de Jesus. Para aqueles que estão lá do seu tempo, Jesus preparando o coração dos discípulos para a sua morte. Veja o que Jesus promete. E essa promessa é para mim e para você, é para a titia, é para a Rosana, é para os meus filhos que estão longe, é para a sua casa. Por isso, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, há uma promessa de Deus feita aqui para a sua vida. Promessas de Jesus. Veja bem, João 14, 16. E eu, Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Oh, maravilha de Deus! Saber que o Espírito da verdade habita em nós, está conosco, para trazer a paz. Por isso, quero orar por você. E aí eu quero orar falando, Senhor, ajuda-nos a descansar. Hoje, por volta de 10 horas, eu tive uma experiência muito interessante. Eu saí ali por volta da igreja, Vila Operária, Parque Felicidade, com um carro de som, e eu pude ver o quanto as pessoas estão carentes. Enquanto cantava, eu parava o carro dentro do carro, eu não saí do carro, mas enquanto cantava, e uma mensagem de esperança, como o Salmo 127, dizendo que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. As pessoas acenavam das janelas. As pessoas pediam oração. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, por aqueles que já deixaram o seu pedido de oração lá no Face, IP Betânia, o Daniel Oliveira, e nós queremos orar nesse momento, nessa certeza, que Deus, em Deus, nós podemos descansar. Ó amado soberano Deus, aqui estamos nós, diante das promessas feitas há mais de 2000 anos, promessas vivas, promessas eficazes. Não é apenas uma história registrada do tempo de Jesus com seus discípulos, porque essas verdades cabem a cada um de nós, a todos aqueles que professam Jesus como Senhor. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Nós conhecemos que o próprio Espírito Santo desvenda os nossos olhos para a compreensão de confiar em Jesus, de acreditar que o Espírito Santo está dentro de nós para nos dar vida, para nos trazer esperança, para nos trazer equilíbrio para esse tempo difícil. Queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, todos aqueles que colocaram o seu pedido de oração. Problema de relacionamento, problema familiar, problema financeiro, problema de agonia, o ataque cardíaco, o coração agitado, o estado de pânico. Ó Espírito Santo de Deus, aonde a minha voz estiver chegando, eu te peço, visita esta casa, visita este coração e traz a esperança, traz o alívio, traz o consolo que vem de Ti. Nós oramos desde já, agradecidos, na certeza que os seus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. Te pedimos também uma bênção para o Brasil, para o Rio de Janeiro, Duque de Caxias, os demais estados e para o mundo. Aonde estão as autoridades? Aonde estão as armas biológicas e químicas? Onde estão os poderes? Estão rendidos a um vírus que ninguém vê, pedindo socorro. Nós sabemos que o Senhor está no controle do mundo. Por isso nós te adoramos na beleza da tua santidade. E te pedimos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o mundo, que o Senhor, nesse tempo, se revele cada vez mais àqueles que dobram o joelho diante de Ti.
e que possamos, nesse tempo, experimentar o refrigério que vem de ti. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Descansarei, vamos repetir juntos? Descansarei, pois sei que és Deus. É o nosso Deus poderoso, o Deus que age em nós, o Deus que fortalece cada dia. Queridos, hoje é dia de pequenos grupos, né? Então eu quero te convidar já a entrar no texto para a gente então começar a dinâmica de hoje. A dinâmica de hoje é o encontro com a salvação. Está lá em Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. O contexto que nós vamos estudar é Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Eu quero te pedir para você abrir a Bíblia, vá lá, abre o texto, nós vamos ganhar tempo, nós não vamos ler esse texto, porque nós vamos trabalhar com ele durante a nossa dinâmica. Então, por favor, já abre o texto, deixa aí, para a gente então começar a nossa dinâmica de pequenos grupos. Se estivéssemos aqui no pequeno grupo, prontamente você poderia compartilhar, assinar, fazer a sua opinião, mas se der tempo ainda, você vai lá no Face, pega lá o link, né, pega o estudo, vai acompanhando e você pode então interagir conosco nesta noite. O encontro com a salvação, Lucas 19, de 1 a 10. Quebra-gelo. Criança antigamente, hoje as crianças mais não sobem mais em árvore, né? Hoje criança agora é só na internet, só no WhatsApp, né? Só no Facebook. Mas antigamente, as crianças amavam subir em árvore. Muitas vezes, era a brincadeira favorita de muitas. E você? Lembra-se qual foi a última vez que você subiu numa árvore? Qual era a sua idade? Qual foi a experiência que você teve de subir numa árvore? Parei. A primeira pessoa que colocar aí qual foi a sua experiência, numa frase, numa palavra, eu vou compartilhar com todos. Qual foi a sua experiência em subir numa árvore? Que idade você tinha? Quando eu fiz esses textos aqui, a lembrança não foi boa, não. Eu tinha em torno de 10 anos e tem um período chuvoso, período de janeiro, e a árvore fica muito lisa, a mangueira fica muito lisa. E meu pai falava assim, não sobe na mangueira porque está muito lisa. Você ouve isso, mas você... né? Não é assim com os ensinamentos de Jesus? Você sabe o que deve fazer, mas você resolve seguir seu coração. Foi o que eu fiz, com 10 anos. Subi na árvore. Rapaz, escorreguei lá no limbo, que estava naquela mangueira e tal, caí no chão, o braço deslocou. E aí meu pai foi lá, falou, filhão, se você tivesse me dado ouvido, você tinha evitado essa queda. Eu tinha escutado do meu pai, para não subir na árvore. E eu subi porque eu queria pegar uma manga bonita, madura. E eu subi. Quando eu estendi a mão para pegar, estava quase chegando, eu escorreguei. Levei um tombo feio e passei um bom tempo de cama. Qual foi a sua experiência ao subir numa árvore? Essa é a dinâmica. Qual foi a idade? Eu tinha lá em torno de 10 anos. Minha experiência foi muito ruim. Foi muito ruim. Qual é o propósito do estudo de hoje? Está aí. O Leonardo Gomes acabou de colocar o link para você clicar e baixar o estudo aí para nos acompanhar nesse momento. O propósito do estudo de hoje é reconhecer que Jesus tem poder para transformar nossas vidas. Zaqueu, preste atenção na história de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos. Comandava a extorsão e a exploração popular. Era um líder da corrupção. Era um homem rico, mas sabia que a sua riqueza não vinha das mãos de Deus. Era advinda do roubo e da opressão. Um fato curioso é o significado do seu nome. O nome Zaqueu significa puro. Olha só, isso é todo errado. O significado do nome dele é puro. Olha a contradição em seu nome. O nome era puro, mas ele fazia tudo de errado. Era um homem que era o líder da corrupção. Por isso, meu querido, os que me acompanham aí sabem que nada é novo. Nada é novo. A corrupção na época de Jesus, no Antigo Testamento, depois que entra o pecado, lá no Jardim do Éden, acabou. O homem se torna corrupto por natureza.
E aí só Jesus, só a graça de Jesus pode mudar esse quadro. Queridos, vamos lá. Esse é o propósito, né? Deus pode transformar a nossa vida. Zaqueu, que o nome era puro, era um homem que tinha um dinheiro, tinha uma situação boa, mas ele fazia isso de forma ilícita, né? E Jesus tem agora encontro com esse rapaz, que esse tal de Zaqueu. O que podemos aprender? Agora vamos lá para as Escrituras Sagradas. Vamos lá entendendo as Escrituras. Primeira coisa que nós aprendemos. Quais obstáculos que Zaqueu precisou vencer para ver a Jesus? Olha o texto, versículo 2 e 3. Leia aí. Qual foi os obstáculos que Zaqueu precisou vencer para ver a Jesus? Rapidamente, digita aí uma palavra. O que você acha? Qual foi o obstáculo? Se você ler o versículo 2 e 3 de 19 de Lucas, lá o texto é muito claro, vai dizer, né, que por que ele teve essa dificuldade, qual foi o obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar. Conseguiu ler? O que diz o texto? Vamos lá? Estou esperando alguém digitar aí para a gente compartilhar. Qual foi a primeira dificuldade que Zaqueu enfrentou? Lucas 19. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Então a primeira coisa, Zaqueu era um homem importante. Você, no dia a dia, você vê um homem importante entrando no trem com você? Você já viu? Um homem importante. Na estação de trem de Caxias. Na estação de trem da Central. No metrô. Quais as barreiras que ele enfrentou? Alguém colocou aí. Ele enfrentou a multidão. Um homem importante. Agora deixa de lado toda a sua importância, toda a sua riqueza, e ele vai lá encontrar com Jesus. Uma outra pessoa colocou aqui, ele era baixinho. Agora imagina uma multidão. Ele curioso, querendo ver quem é Jesus. Então, a primeira coisa que colocaram aí, ele enfrentou a multidão. Então, primeiro, ele enfrentou ele. Um homem rico, um homem de uma boa posição, ele teve que deixar tudo isso para sair de si, para vencer. Primeiro, ele venceu ele mesmo. Segundo, venceu a multidão. Terceiro, ele era um baixinho, o texto diz. Eu fico imaginando que ele ficava pulando assim, não conseguia, né? Ele correu, então, mais à frente para subir numa árvore. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto, quais foram os obstáculos que Zaqueu precisou vencer? Ele era um homem rico, e ele precisou se expor. Segundo, a multidão. Ele chega lá, não era prioridade, Jesus não era prioridade para ele, ali naquele momento. Tinha uma multidão na frente dele. E segundo, ele era baixinho. Então, ele enfrentou várias situações, porque havia no coração um desejo. O texto diz que ele queria ver quem era Jesus. Não sabemos se a Bíblia não explica isso, mas talvez por um fato curioso. Por que esse Jesus? Por que Jesus atrai tanta multidão? E ele vai lá e ele teve que enfrentar esses obstáculos. Segunda coisa. Primeira coisa, ele enfrentou os obstáculos. Será que Jesus sabia onde Zaqueu estava? Como você prova isso? O que isso pode nos ensinar? Vamos lá ao versículo 5. Vamos ver o que diz o versículo 5. Vou ler novamente. Será que Jesus sabia onde Zaqueu estava? Como você pode provar isso? O que isso pode nos ensinar? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Como podemos saber que Jesus sabia que ele estava ali? Porque Jesus chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa. O que isso nos ensina? Meu querido, nós temos aí aproximadamente em torno de 60 pessoas nos acompanhando, uma terça-feira. Jesus te chama pelo nome. Titia Lelé, que carinhosamente chamamos, Jesus te chama pelo nome. Silvia, Rosana, Jesus te chama pelo nome. Carmen Clemente, Jesus te chama pelo nome. Rose Muniz, Jesus te chama pelo nome. Há uma multidão. Hoje só no Brasil somos mais de 200 milhões. Rosângela Brito, Jesus te chama pelo nome. Então, há mais de 200 milhões só no Brasil. E Jesus chama cada um dos seus pelo nome. Gilmara, Jesus chama você pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe onde você está.
Ele sabe qual o quadro, o que você enfrenta. Por isso, grande ensinamento que nós aprendemos, que ele não nos chama por apelido. Ele não chama, ei, vem cá. Não, ele chama pelo nome. Primeiro quais foram os obstáculos que Zaqueu precisou enfrentar? Primeiro, ele deixar sua riqueza, o seu poder, o seu conforto, para ir lá enfrentar a multidão. Um homem pequeno sobe numa árvore. Ele teve que enfrentar vários obstáculos. Segundo, será que Jesus sabia onde ele estava? E como provar isso? Está aí no texto, que Jesus olha para cima e chama pelo nome. Jesus chama ele pelo nome. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Por que você acha que Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu? Porque Jesus, desce depressa, hoje convém ir na sua casa. Veja lá o texto. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Versículo 6. Porque Jesus vai à casa de Zaqueu. Porque Zaqueu era pecador. Está aí o texto dizendo. Versículo 7 diz que Zaqueu era um homem pecador. Queridos, hoje em dia a gente está com muita dificuldade para lidar com o pecador. Tudo que queremos é ficar longe. Se alguém me vê conversando com essa pessoa, pode falar mal de mim. Falaram mal de Jesus, não vai falar mal de você. Fala sério. Falaram mal de Jesus. Chamaram Jesus de beberrão, porque ele ia onde as pessoas estavam, onde a necessidade estava. O grande ensinamento, queridos, que eu vejo nesse estudo hoje, no estudo de pequeno grupo, nós precisamos olhar à nossa volta e ver aquele pecador, aquele carente, aquela pessoa que precisa de Jesus e você se dispõe a ir lá. Você conhece alguém? Você poderia citar o nome de alguém que está à sua volta, que talvez você nunca ligou para essa pessoa. Você até diz oi. Você sabe até o nome dessa pessoa. É um pecador. Todos nós somos pecadores. Mas alguém que ainda carece da graça de Jesus. O texto diz, a terceira coisa, porque Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu, porque ele era pecador. E Jesus sabia que ele precisava da graça dele. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, todos nós precisamos da graça do Senhor. Todos nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quarta coisa que nós aprendemos hoje. Se Zaqueu, agora preste atenção nessa, essa é boa, hein? Se Zaqueu só ficasse em cima da árvore, vendo Jesus passar, o que provavelmente teria acontecido com ele? Preste atenção. Zaqueu faz tudo isso. Ele deixa tudo, vai, sobe na árvore e Jesus passa direto. Não acontece nada, né? A quarta lição que nós aprendemos nesse pequeno grupo. Se Zaqueu só ficasse em cima da árvore, o que provavelmente teria acontecido com ele? Responde aí. O que poderia acontecer com Zaqueu se ele simplesmente ficasse em cima da árvore? O que, tia? Ele podia cair da árvore. Titia respondeu aqui. Lembra da história que eu caí da árvore? A titia respondeu aqui. Ele poderia cair da árvore. Pronto. O que mais? Zaqueu passou. Jesus, vamos imaginar Zaqueu em cima da árvore e Jesus passa e não acontece nada. O que poderia acontecer com Zaqueu? Titia respondeu aqui. Poderia acontecer, derrubar a árvore não, meu irmão. Derrubaria a árvore, que isso? Sim, Zaqueu ia ficar tão revoltado que ele fez todo o esforço, subiu na árvore, e Jesus não viu ele lá, Jesus não deu assunto, ele tão revoltado ia descer e derrubar a árvore. Alguém colocou aí. Todos nós precisamos da graça do Senhor. E aí, sabe o que acontece? O que eu aprendo aqui? Que muitos hoje ainda estão em cima da árvore. Sabia? Muitos vão lá ver Jesus passar, mas ainda continua lá em cima da árvore. Nada mudou. Continua sendo uma pessoa ranzinza, truculenta, fria, calculista, sem amor. Só usa a palavra de maldição. Gente, é nesse tempo de instabilidade, de calamidade, que a gente começa a ver as pessoas. É nesse tempo que a gente vê o que as pessoas têm dentro do coração. A Bíblia é um ditado, diz que o coração fala o que a boca está cheia. Não é verdade? É nesse tempo de instabilidade que as pessoas começam a vomitar só coisas ruins. Mas quem tem Jesus no coração, aproveita esse tempo para abençoar,
Imagina Zaqueu, se ele ficasse lá e Jesus passasse direto. Nada ia mudar na sua vida. Não teria recebido o perdão de Deus, alguém colocou. Não teria recebido a graça de Deus. Existem muitos ainda hoje que continuam em cima da árvore e nada aconteceu na sua vida. Não abençoa os filhos, não abençoa o casamento, não abençoa a nação, não abençoa as lideranças políticas. Queridos, há muitos políticos que não me representam, mas a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Eu não falo mal de ninguém, porque a Bíblia não me dá esse direito. Ele diz que é para mim orar. Preste atenção, biblicamente, meu irmão. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que a Bíblia diz. Aqueles que estão em cima da árvore, que nada aconteceu de bom na sua vida, eles reclamam da política, reclamam de tudo, querem rachar culpado, não abençoam os filhos, não abençoam a família, não abençoam o casamento, porque ainda continuam em cima da árvore. Quando Jesus manda ele descer, tudo muda na vida dele. E você? Em que lugar você está? Jesus já pediu para você descer da árvore? Algo já aconteceu de novo na sua vida? Ou você ainda continua lá em cima, lá vendo a banda passar, distraído? Nada mudou. Esse é o tempo de descermos da árvore, para termos um encontro real com Jesus. A pergunta é, se ele ficasse lá em cima da árvore, o que teria acontecido com ele? Nada. E há muitos que ainda hoje estão em cima da árvore e nada aconteceu na sua vida. Mais uma lição 5 agora. Como se sentia se fosse Zaqueu quando Jesus parou e lhe disse, desce depressa? Como você se sentiria se fosse Zaqueu quando Jesus parou e lhe disse, desce daí, Zaqueu? Qual seria a sua reação? Alguém colocou aí, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45b. Isso aí, meu irmão. Se o seu coração está cheio do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que foi o texto lido aqui, você vai falar coisas boas. Em meio a essa calamidade, né, você vai falar coisas boas. Mas se o seu coração, se você está em cima da árvore e nada mudou, o seu coração está sujo, cheio de pecado, cheio de coisas ruins, de passado, de tristeza, de amargura, só abre a boca para, condenar as pessoas. Mas, Lucas, a palavra de Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero desafiar você a fazer uma introspectiva. Nas últimas palavras que você disse, foi para abençoar? Ou foi para maldizer alguém, para falar mal de alguém? Então vamos lá. Como se sentiria se fosse Zaqueu quando Jesus falou e disse, desce depressa? Imagina agora, você está aí, e ouve aquela voz dizendo, Jesus, Cília, Branca Brito, Joaquim, eu estou aqui, eu sou Jesus, eu estou contigo nessa luta. Como você se sentiria? Eu gosto muito de um texto, que lá em Salmos, que diz que quando você está num estado de alegria, que você não sabe dizer o que é isso, né? É ficar como quem sonha. Imagina você ouvindo Jesus chamar você pelo seu nome. Esse é o estado que nós precisamos ficar. Um estado como quem sonha. Jesus falou meu nome, ele me conhece. Ele conhece as minhas necessidades. Por isso, irmãos, como você se sentiria? Zaqueu se sentiu grato. Zaqueu ficou assim, extremamente contente com tudo aquilo que estava acontecendo. Se você já desceu da árvore, se você já tem o Espírito Santo dentro de você, eu quero desafiar você a viver uma vida de alegria. Eu quero desafiar você a viver uma vida de paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que vem do alto. Uma paz que vem de Cristo. Como você se sentiria? Se sente alegre, meu irmão. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Talvez até passar isso. Eu vou falar em todos os encontros que nós precisamos ter a maior alegria nossa é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Todos os encontros eu quero avivar sua memória. A nossa maior alegria é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Sexta coisa que nós aprendemos. Vamos caminhar. Como se sentiria... Sexta, vamos andar mais um pouquinho. Porque Zaqueu se propôs a fazer retribuições àqueles a quem havia enganado. Preste atenção.
Vá anotando aí, você já pode compartilhar. Porque Zaqueu se propôs a fazer restituições àqueles a quem havia enganado. Versículo 8. Vamos lá no versículo 8. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado, alguém restitui 4 vezes mais. Você abriu sua Bíblia? Então, vamos lá compartilhar. Porque Zaqueu se propôs a fazer restituições àqueles a quem havia enganado. Porque Zaqueu teve um encontro com Jesus. Queridos, infelizmente nós estamos vivendo um dia que o evangelho já não provoca mais mudança. Sabe? Não provoca mais mudança. É um evangelho de tá tudo bem, tudo é lícito, mas esquece de ver o restante, mas nem tudo convém. O evangelho da facilidade. Não há evangelho, irmãos, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, tem que haver mudança. É interessante que a Bíblia vai dizer aquele que roubava, não roubou mais. Aquele que matava, não mata mais. Irmãos, aquele que tem um encontro com Jesus, precisa a mudança ser real na sua vida. Infelizmente, há muitos que têm seguido o evangelho, sabe, do nada a ver. Ah não, os tempos modernos, a palavra do Senhor não mudou. É a mesma ontem, hoje e eternamente. Zaqueu teve um encontro com Jesus. A primeira coisa que ele faz é restituir aqueles que haviam roubado. Queridos, um encontro real com Jesus provoca em nós mudanças. Por isso que Paulo vai descrever dizendo que agora nós andamos em novidade de vida. Agora nós andamos não dirigido pelo nosso coração, pelo nosso sentimento, mas agora é a palavra de Deus. Essa semana, conversando com meu sobrinho lá em Brasília, a respeito dessas questões todas, e aí nós falamos, nós chegamos ao consenso de que as pessoas precisam ter a palavra de Deus como padrão. A palavra de Deus precisa ser para nós um padrão. Aquilo que eu vou seguir. Não dá para negociar valores, irmãos. Zaqueu tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é, olha, quem eu roubei eu vou dar de volta. Por isso, é triste ver muitos que professam Jesus, mas sem mostrar nenhum arrependimento. Continua fazendo as mesmas coisas erradas, alimentando no coração coisas erradas. Precisamos mudar quando temos um encontro real com Jesus. Melhor dizendo, quero melhorar a minha fala. Não sou eu que mudo, é o Espírito Santo que entra em mim. Desvenda meus olhos para a compreensão do Evangelho. Automaticamente provoca mudança em mim. Eu não tenho força para mudar. Nada dentro de mim. É o Espírito Santo que muda o meu ser, que muda o meu coração, muda a minha atitude. Eu não tenho mais um olhar altivo. Não. Agora é um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Agora aquilo que eu tenho não é mais meu, eu compartilho. E eu estou muito feliz, se você que está nos ouvindo aí, hoje pela manhã eu coloquei no grupo só de Betânia, fazendo pedido de alimentos, que pudesse nos ajudar nesse momento. Nós temos muitos ainda que estão desempregados, que trabalham por conta próprias. E aí hoje de manhã eu fui a Caxias, dei uma volta por lá e as pessoas começaram já a levar seus alimentos. De manhã já tivemos uma porção, agora há pouco mais uma porção. Irmãos, é isso. Deixa eu dizer uma grande verdade bíblica. Quando nós temos um encontro com Jesus, nada é meu, eu sou mordomo. Então, se eu tenho 5 quilos de alimento e há uma campanha para que haja esse compartilhamento, eu vou lá e levo 1 quilo. Titia, esse é o encontro com Jesus que provoca essa mudança. Eu não sou dono de nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que é dono de tudo. É dono do dinheiro, é dono do carro, é dono da casa. Não dá nem carona. Horrível. Ah, não, meu carro, pastor, não vou dar carona para não bater a porta. Gente, quando você ama Jesus, nada é mais importante para você. Amar a Jesus, amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o próximo como a ti mesmo, nada tem mais importante. E eu estou muito feliz, irmãos, que a nossa comunidade, o pessoal de Betânia, está começando a experimentar isso. Eu coloquei lá no grupo, as pessoas começaram, eu achei interessante que alguém me ligou e disse assim, pastor, eu vou levar 1 quilo de açúcar. O outro deu uma cesta.
o outro deu uma cesta maior. Irmãos, eu coloquei lá nessa carta dizendo que cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Se você for lá e deixar uma lata de óleo, se você for lá e deixar uma lata de leite, se você for lá dar 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha, um pão, meu irmão, você vai contribuir segundo o que você tem, o seu salário. E nós vamos abençoar pessoas. Zaqueu tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é dizer, olha, a partir de agora, até quem eu roubava, eu vou restituir 4 vezes mais. Qual tem sido o seu comportamento nos dias de hoje? Deus tem te abençoado, dado um emprego, te dado saúde. Eu te pergunto, meu irmão, você está conseguindo compartilhar? Ou você é daqueles que, não é bem assim, sabe? Tem um coração duro, tudo é seu, tudo está sob o seu controle. A Bíblia diz, aquele que retém mais do que é devido, é dura perda, Provérbios. Aquele que retém, aquele que tem, quer espremer na mão mais do que é devido, é em pura perda. Então, meu querido, se você mora ali naquela redondeza, né, da Igreja Presbiteriana Betânia, Vereador Lauri Vilar, número 50, Vila Guanabara, você está me assistindo, você é de longe, né, nós temos a conta da igreja, você pode fazer sua oferta. E tudo isso será para o bem da igreja, para comprar alimento, comprar remédio. Nós vamos fazer isso. Hoje, inclusive, rodei a região todinha, porque 2 senhoras me pediu álcool gel e eu não achei. Mas uma farmácia falou, pastor, deixa seu telefone aqui. Assim que chegar, eu vou ligar para você. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, Zaqueu teve um encontro real com Jesus. Tudo mudou na sua vida. Primeira coisa que ele falou, ele roubava. Agora, ele não rouba mais. E, além de tudo, ele abençoou pessoas. Vamos andar mais. Nosso estudo. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão. O que Jesus estava dizendo sobre Zaqueu? Esse comportamento nosso, irmãos, mostra que a salvação chegou ao nosso coração. Essa mudança, essa alegria da vida. Saber que somos um cidadão dos céus. Sabermos que nós somos do Senhor. Por isso, esse encontro com Zaqueu. Veja que Zaqueu mudou o comportamento. Em seguida, quando Zaqueu demonstra a mudança no seu coração, olha aqui em seguida, no versículo 9, Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Quando a gente lê a Bíblia é muito real, ela não mente. A Bíblia é muito verdadeira. Ela diz que muitos vão chegar lá diante de Deus e vai assim, Senhor, mas eu preguei em teu nome. Eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Sabe por quê? Não chegou salvação nesse coração. Esse coração foi um coração religioso. Até fez grandes obras, mas não houve salvação nesse coração. Porque quando há mudanças, há salvação. A primeira coisa que acontece, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, é a mudança da nossa vida. É onde o nosso coração está colocado. Nós cremos em Jesus que morreu, ressuscitou o 3º dia e vive ao estar. Nós cantamos, né? Porque ele vive, eu creio no amanhã. E aí sim, a salvação. E aí Jesus agora diz, houve salvação nesta casa. Porque mudanças foram provocadas no coração. O Espírito Santo de Deus provocou mudanças no coração dessas pessoas, dessa família. Aí eu quero dizer para você, Jesus já provocou mudança no seu coração? Você tem certeza disso? Porque quando temos certeza, irmãos, o nosso andar, o nosso falar é diferente. Nós precisamos ter essa certeza que Jesus mudou o nosso coração. Houve salvação na casa de Zaqueu, porque Zaqueu teve um encontro real com Jesus. Aplicação. Já estamos terminando, já estamos em 40 minutos, já estamos terminando. Vamos ver aqui agora as nossas aplicações. Quando foi que Jesus se tornou real para você? Pela primeira vez. Onde você está? Como foi esse processo de decisão? Olha que interessante, gente. Quando foi que Jesus se tornou real para você? Por exemplo, a minha experiência. Eu nasci no Evangelho. Quem me conhece sabe que eu sou pastor do Benedito Amâncio de Oliveira e Joana de Souza Oliveira. Um homem temente a Deus, um homem piedoso, plantador de igreja. Mas, irmãos, até os 30 anos eu era religioso. Eu ia para a igreja, orava, ia para o monte, religioso. Foi num momento de dificuldade que eu tive um encontro com Jesus. Eu estava dentro da igreja, irmãos, creia nisso, fazendo muita coisa errada.
Eu era religioso. Mas um dia Deus me alcançou. Deus desvendou os meus olhos e falou, olha, a salvação chegou no seu coração. Agora você é diferente. E eu tenho nítida, irmãos, creia, eu tenho nítida, a vida toda dentro da igreja. Por isso eu tenho muito cuidado, muito medo daqueles que dizem assim, eu fui criado nos corredores da igreja. Mas é duro, não perdoa, não ama, não sabe ter bom relacionamento. Eu tenho muito medo dessas pessoas. Eu nasci filho de um pastor piedoso, um homem temente a Deus, plantador de igreja. Mas até meus 35 anos eu era religioso. Eu reconheço isso. E um dia Jesus desvendou meus olhos. E eu tive um encontro real com Jesus. Assim como encontrou com Zaqueu. Houve salvação na minha vida. E você? Você lembra disso? Quando foi seu encontro com Jesus? B. Quais são as principais barreiras? Preste atenção agora, já estamos terminando. Quais são as principais barreiras que nos impedem de seguir a Jesus? Coloca aí rapidamente, escreve aí. Quais são as principais barreiras que nos impedem de seguir a Jesus? Você consegue identificar no seu coração hoje? Ou lá antigamente? Quais eram as principais barreiras que impediam de você seguir a Jesus? Lembra disso? Eu quero usar as próprias palavras de Jesus. Negue-se a si mesmo. Essa é a maior dificuldade. A maior dificuldade é dizer, Jesus, eu não quero agir do meu jeito. Essa é a maior dificuldade. É você seguir a Jesus e falar, Senhor, muda todo o meu ser, todas as minhas áreas da vida. Meu pensamento, as minhas ações, o meu falar. Então, quais são as principais barreiras? A principal delas é negar a si mesmo. Você se tornar religioso e achar que está tudo resolvido. Não está. Você precisa se negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir literalmente a Jesus. Jesus como padrão da sua vida. Segunda coisa. Será que você reconhece que hoje precisa de ter um encontro real com Jesus? Se você está aí desviado, afastado, está longe dos caminhos do Senhor, se manifesta aí. Eu quero orar por você no final. Quem sabe você procurar uma igreja perto aí onde você mora, né? Se você morar ali perto de Betânia, Vereador Aurivilar, Vila Guanabara, em Caxias, visita a nossa igreja. Mas, irmãos, você precisa procurar uma igreja que lê a Bíblia. Uma igreja que lê a Bíblia, que explique a Bíblia, que fale de Jesus, que fala de mudanças. Você precisa estar numa igreja que fala de arrependimento. Se você continuar do teu jeito, agindo desse jeito, você sabe para onde tu vai. Só existe duas realidades, céu e inferno. Céu e inferno. Não há meio termo. Um lugarzinho aqui para aquele que é bonzinho. Não. Céu ou inferno. A salvação precisa chegar na sua casa. Em que área da sua vida, meu irmão? O que você acha que você precisa de ter um encontro real? O que você precisa deixar de verdade? E dizer, Jesus, entra no meu coração. Muda todo meu ser. E a gente vai orar no final para você. Se você está afastado, coloca aí seu nome aí. Nós vamos estar orando por você no final. O que podemos aprender aqui sobre o poder de Deus para a transformação da nossa vida? É que podemos aprender? Aqueles que têm um encontro real com Jesus. Tudo muda na sua vida. Aquele que tem um encontro real com Jesus, ele começa agora a pensar nas coisas do alto, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama, sabe? Aquele que tem um encontro real com Jesus, ele agora pensa nas coisas do alto. Em meio a esse furacão, ele continua olhando para a cruz. Em meio a essa tempestade, ele continua olhando para Jesus. Concluindo, agora é a Vera, agora vamos terminar. Quando Jesus entra em nosso coração, ele muda toda a nossa vida. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda toda a nossa vida e satisfaz plenamente a nossa alma. Pois foi assim com a realidade de Zaqueu. Era um homem triste, mudou a realidade dele e ele teve um encontro com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Como é que está o seu coração? Podemos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família,
Se você ainda está aí, nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua casa. Se você ainda precisa de um encontro real com Jesus, se você não quiser se manifestar aí, não quiser se expor, depois me procura, pede meu telefone, nós vamos estar orando por você, pedindo a bênção do Senhor. E mais uma vez dizendo, procure uma igreja perto de você, tá? Procure uma igreja perto de você, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que fala do amor de Jesus, uma igreja que fala de transformação, uma igreja que prega o evangelho da cruz, de renúncia, tá bom? Então vamos orar. E eu quero terminar depois cantando Quebrantado. A gente vai botar o finalzinho Quebrantado e enquanto estivermos ouvindo, você vai estar orando aí também com a sua família, na sua casa, com os seus. Lembrando, quinta-feira estaremos novamente aqui. E quinta-feira será o quê? O nosso debate. Quinta-feira nós temos um período de oração, nós oramos, um período de oração, e depois nós oramos, depois nós vamos para o debate. Aquilo que nós estudamos no domingo, se você não pegou a mensagem de domingo, se você não ouviu a mensagem de domingo, vai lá no Facebook, IP Betânia, ou Daniel Oliveira, ouve a mensagem, porque na quinta-feira nós vamos estar no debate. Compartilhe o site. E hoje nós começamos então um novo link para você entrar lá e clicar, se inscrever no YouTube de Betânia. Porque quando tivermos mais de 1000 assinaturas, nós vamos poder colocar as nossas mensagens diretamente no YouTube. E você então pode compartilhar com seus amigos. Olha, vai lá, aciona lá, clica, se inscreve nesse site para a gente então ter essa facilidade para estender mais a palavra do Senhor. Quando nós temos um encontro com Jesus, o que acontece? Nosso irmão Amarildo dos Santos colocou lá, uma metanoia, mudança de mente. Olha que interessante. Metanoia, o significado é mudança de mente. Vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E se você precisar de mudança de mente, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Vamos louvar, vamos orar, pedir bênção do Senhor. Pai, uma história muito antiga. Uma história que fora do nosso contexto, fora da nossa realidade, mas uma história que nos ensina muito. Nós ficamos aqui aproximadamente 30 minutos, Senhor, de forma bem prática, olhando o texto, e poderíamos ficar muito mais, porque o texto é muito rico. Mas, Senhor, temos o nosso tempo, as pessoas têm as suas obrigações, mas, Pai, em nome de Jesus, aquilo que aconteceu no coração de Zaqueu, na mente e no coração de Zaqueu, que isso também aconteça na nossa mente e no nosso coração. De muitos já aconteceram, muitos já tiveram um encontro com Jesus, mas essa história, Senhor Deus, mostra alguns ensinamentos claros para todos nós. Zaqueu primeiro venceu a si mesmo, ele deixou a riqueza, o seu poder, a sua posição, para ir lá se expor. Muitas vezes nós nos fechamos, queremos manter a nossa imagem, e muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos dobrar o nosso joelho e reconhecer que só o Senhor tem poder de mudar. E quando Zaqueu faz isso, se expõe, vai lá, ele é baixinho, sobe na árvore, e ali Jesus diz, olha, desce daí, desce, depressa, hoje convém entrar na sua casa. Nós te bendizemos, Senhor Deus, que pela graça do Senhor nós já fomos alcançados. O Senhor já entrou no nosso coração. Já tivemos agora livre acesso. O véu que separava já não separa mais. Agora temos livre acesso contigo. E podemos bendizer o teu santo nome. E tudo que queremos é compartilhar esse evangelho da graça, do amor, do perdão, da alegria com aqueles que estão à nossa volta. Poderíamos, Senhor Deus, hoje estar nos nossos pequenos grupos, que são 6 pequenos grupos. Mas em função, Senhor Deus, de estarmos incluso, estarmos na nossa casa, sem poder sair, mas nós queremos abençoar pessoas. E essas pessoas que foram abençoadas aqui, possam abençoar mais pessoas através do Evangelho. Zaqueu teve um encontro real com Jesus, uma metanoia, mudança de mente. E agora ele vai abençoar, de maneira prática, aqueles que ele roubou, aqueles que tirou o dinheiro daquelas pessoas. E nós queremos abençoar aquelas pessoas que estão à nossa volta, com a nossa alegria, com o nosso coração, com o nosso sorriso, uma oração. Todos nós podemos fazer isso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queremos mais uma vez agradecer a todos que esteve conosco. Nós estamos finalizando aí com em torno aí de 80 pessoas nos assistindo. Está aí o link aí do Leonardo Gomes, colocando aí. Por favor, clica nesse link, vai lá, se inscreva e que possamos em breve chegar lá a 1000 pessoas inscritas lá no nosso canal do YouTube. Vamos terminar cantando?
Vamos terminar cantando? Deus abençoe sua vida. Até quinta-feira, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Até quinta-feira. Vamos cantar. Quebrantado. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, receba a bênção. Que a sua vida seja sempre para o melhor. Que a sua vida seja sempre para o melhor. Cantemos louvores, encerrando assim esta noite. Ide em paz. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sempre para o melhor. Deus abençoe sua vida e a sua casa e te faça prosperar. Sua hora vai cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Deus abençoe sua semana, meu irmão. Deus abençoe sua noite. Que você tenha um sono reparador. Que a sua vida seja sempre para o melhor. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. De graça recebi a cruz, a morte livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz, tudo é pela cruz. Gentilmente nos chamou. E aí não tínhamos como resistir esse amor de Jesus. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos sejam sempre para o melhor. Deus abençoe você e a sua casa e até quinta-feira.